E se, por alguns segundos, o mundo à sua volta voltasse 50, 100, 200 anos, e depois fingisse que nada aconteceu? A pergunta parece ficção, mas existem relatos reais, documentos, testemunhas e até experimentos científicos que fazem o tempo parecer menos sólido do que imaginamos. Hoje, nesta contagem regressiva, você vai conhecer 7 casos que não provam viagem no tempo. Mas provam algo talvez ainda mais inquietante: a realidade pode produzir histórias em que fato, percepção e mistério ficam perigosamente próximos. No caso número 7, a ciência entra pela porta da frente. Em 1971, 4 relógios atômicos de césio foram colocados em voos comerciais ao redor do planeta, seguindo rotas para leste e para oeste. Quando eles voltaram, as medições confirmaram o que a relatividade já previa: movimento e altitude alteram, em microescala, a passagem do tempo. Parece pouco. É o suficiente para mudar sistemas inteiros de navegação. O GPS, por exemplo, precisa corrigir esses efeitos o tempo todo. Sem isso, os erros se acumulam rapidamente. Então sim, existe uma forma real de viagem no tempo. Só que ela é microscópica, silenciosa e muito longe dos filmes. Agora vem o salto para o estranho. No caso número 6, em 10 de agosto de 1901, 2 acadêmicas inglesas, Charlotte Annie Moberly e Eleanor Jourdain, caminharam pelos jardins de Versailles e disseram ter sentido que algo estava fora do tempo. Elas relataram ver pessoas, roupas e uma atmosfera que pareciam pertencer ao século XVIII, como se tivessem atravessado para outra época perto do Petit Trianon. A história virou livro, ganhou discussão séria e também críticas duras. O detalhe mais desconcertante é que os relatos independentes só foram escritos meses depois. Isso abre espaço para memória reconstruída, sugestão involuntária e interpretação posterior. Mas a descrição é tão vívida que o caso atravessou mais de um século sem perder a força. No caso número 5, o cenário muda para uma vila inglesa aparentemente comum, Kersey, em Suffolk. Em outubro de 1957, 3 cadetes da Marinha Britânica, em exercício de navegação, entraram no local e disseram que tudo parecia desligado do presente. O silêncio seria opressivo, os sinais modernos desapareceram, e a paisagem lembrava uma vila medieval. O mais curioso é que, quando olharam de longe, tudo teria voltado ao normal. Esse é o tipo de relato que ganha peso por ter múltiplas testemunhas, mas também encontra um terreno fértil para explicações céticas, fadiga, sugestão coletiva, lembranças reforçadas com o tempo. A versão folclórica, por outro lado, sugere algo mais ousado, como se o lugar tivesse reproduzido um fragmento do passado. O que mudou ali? O mundo ou a percepção? No caso número 4, o mistério ganha endereço e placa. Bold Street, em Liverpool, é um dos lugares mais citados quando o assunto são time slips. Há histórias de pedestres que, por instantes, enxergam vitrines antigas, veículos de outra década e pessoas vestidas como nos anos 1940 ou 1950. Uma das versões mais repetidas envolve um ex-policial chamado Frank, que teria visto uma loja onde deveria existir outra. É exatamente esse tipo de detalhe cotidiano que torna a história tão forte. Não é um castelo assombrado, não é uma floresta remota. É uma rua comercial, no meio de uma cidade real. Só que aqui também aparece o problema clássico dos mistérios urbanos. Parte das narrativas circula como lenda, com repetições e enfeites ao longo dos anos. Se existe um portal em Bold Street, ele também parece existir para os boatos. No caso número 3, o suposto salto no tempo entra pela tecnologia. Em meados dos anos 1980, o professor Ken Webster publicou The Vertical Plane e contou que um computador BBC Micro teria começado a exibir mensagens estranhas, como se viessem de outra época. Em algumas recontagens, surge o nome de Thomas Harden, um homem ligado ao século XVI. Imagine o efeito disso na época: uma máquina doméstica, no coração da década de 1980, funcionando como um telefone para o passado. Não é difícil entender por que a história se espalhou.
Ao mesmo tempo, ela permanece profundamente debatida. Fraude, brincadeira, confusão, fenômeno anômalo. O ponto mais honesto é este: mesmo que seja invenção, o caso virou um manual perfeito de como nascem mitos modernos e por que eles parecem tão convincentes. No caso número 2, a lenda fica ainda mais cinematográfica. Dizem que um homem chegou a um aeroporto no Japão com o passaporte de um país chamado Tauret, um lugar inexistente. Ele teria apontado o país no mapa, insistido que ele era real e, depois, desaparecido sob custódia. Soa como roteiro pronto. E talvez seja justamente por isso que a história pegou tanto. Pesquisadores costumam ligar essa narrativa a um caso real de documentos falsos envolvendo John Zegrus, no fim dos anos 1950 e início dos anos 1960. Com o tempo, a lenda parece ter editado datas, detalhes e o desfecho para ficar mais sobrenatural. Aqui dá para aprender a identificar um boato bem vestido. A fonte muda, o registro oficial nunca aparece, e o final misterioso serve como tampa perfeita para qualquer furo. Talvez não seja viagem no tempo, mas é uma viagem impecável pela mecânica da lenda. E agora chegamos ao caso número 1, o mais famoso de todos, e também o mais útil para separar fato de ficção. Rudolph Fentz teria sido atropelado em Nova York, na Times Square, carregando moedas, roupas e recibos do século XIX. A história é tão boa que muita gente a citou como prova de salto temporal. Só que investigações rastrearam o núcleo do relato até a ficção científica. O personagem aparece ligado ao conto I'm Scared, de Jack Finney, publicado em 1951, e depois foi reciclado como se fosse um caso real em compilações posteriores. Ou seja, uma história inventada conseguiu parecer arquivo policial. No fim, o que esses 7 casos nos mostram é que o tempo não é apenas uma ideia abstrata. A ciência já provou que ele pode dilatar, encolher e se comportar de forma contraintuitiva. Mas também aprendemos que testemunhos podem falhar, memórias podem mudar e histórias podem ganhar uma vida própria. É por isso que esses casos continuam vivos. Não porque provam, de forma definitiva, que viajantes do tempo caminham entre nós, mas porque nos lembram de algo mais sutil. O mundo real já é estranho bastante sem precisar inventar demais. Se você curte mistérios reais contados com contexto e pé no chão, se inscreve no canal e comenta qual caso mais te inquietou.